Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje vamos ler Marcos capítulo 6 e espero que essa leitura te abençoe, assim como tem abençoado a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: Da onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Veja que interessante, meus irmãos. Que interessante isso aqui, porque isso aqui nos mostra que como Jesus não era aceito muitas vezes entre os seus, como Jesus muitas vezes não era aceito entre as pessoas próximas a ele. E muitas vezes elas diziam: da onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se faz tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Ou seja, Jesus muitas vezes não era aceito no lugar mais importante, que eram as pessoas perto dele. E aí ele fala: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Ou seja, ele foi rejeitado muitas vezes pelos seus, entendeu? Tanto que teve irmãos de Jesus que só creram nele depois que ele veio a falecer e ressuscitar. Amém? Há instruções para os 12. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2. Dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandália e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregaram ao povo que se arrependesse, expeliram muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Isso também está lá em Tiago, essa questão de ungir com óleo, Tiago 5,14. A morte de João Batista. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornava notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casava com ela, mandava prender João e atá-lo no carcere, pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E, chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-se: se pedires, mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o
executor mandou que lhe trouxesse a cabeça de João, ele foi e a decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, entregou à jovem, e esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disso, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. A primeira multiplicação de pães e peixes. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos que iam e viam. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus. Eles disseram: é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhe respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram: iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. E ele lhe disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos para que o distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Ou seja, até aqui nós vemos que João Batista foi perseguido, amém? E foi morto por falar a verdade pro nosso amigo aqui, né? O nosso amigo aqui, o rei Herodes, né? Por causa de Herodias, né? Que seduziu Herodes, e a gente sabe da história e tudo mais. E a gente vê também aqui uma coisa interessante, né? Multiplicações de pães e peixes, né? Jesus é aquele que multiplica a vida, amém? Jesus é aquele que faz o pão e o peixe ser multiplicado, amém? Nós aprendemos aqui, e isso, trazendo para o dia de hoje, nós podemos orar para Deus multiplicar, e Deus multiplica sim, porque Ele é Deus e Ele é poderoso para fazer isso. Jesus anda por sobre o mar. Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaída, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da noite, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Então, olha só, Deus, apesar de fazer um grande milagre no meio deles, através de Jesus aqui, Jesus fazendo um grande milagre, Deus fazendo um grande milagre, né, que Jesus é Deus, eles não queriam direito, eles tinham incredulidade. Então, se eles têm incredulidade, imagina a gente. Então, a gente precisa se alimentar mais e mais da palavra de Deus, para que essa incredulidade do nosso coração seja sarada pela palavra. Amém? Jesus em Genezaré. Estando já no outro lado, chegaram à terra, em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua veste,
e quanto a tocavam, saíam curados. E que Jesus possa fazer isso na nossa vida hoje, que nós possamos ter fé, que nós possamos não ser incrédulos como eles foram no versículo 52. Amém? Que nós possamos ter um coração amolecido e não endurecido, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por cada um de nós, Pai. Pai, que nós possamos ser pessoas de coração tranquilo na Tua presença, em coração aberto para ouvir, para que o Evangelho faça a boa obra em nossos corações, Pai. Pai, que este Evangelho que está sendo pregado, que faça florescer em nosso coração a verdade de Deus. Em nome de Jesus, que nós possamos ser homens e mulheres de Deus, que vão ler a Bíblia e praticar os ensinos da Bíblia. Em nome de Jesus, assim eu oro pela autoridade do nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que a paz de Cristo reine na sua casa. Deus abençoe você, a sua família e até amanhã. Valeu e valeu. Amém.